que do 1, não é mesmo? O 3 é o Sim. número antecessor do 4, né? Belezinha? Então, vamos pensar aos poucos, vamos pensar aos poucos. Qual que é a raiz quadrada de 1, tu sabes? Não, acho que é um número meio que Não, infinito. é o 1. É Não? o 1, pô. Porque 1 vezes 1 é 1, certo? Ah, eu não pensei nessa lógica. Tu tem que sempre pensar isso quando tu vê uma raiz quadrada. A raiz lhe faz uma pergunta. Eu falei sobre isso já. A raiz lhe faz uma pergunta. Qual número que multiplicado por ele mesmo resulta, vamos dizer assim, resulta no que está dentro da raiz. E daí, se você pensar, qual número que vezes ele mesmo dá 1? O próprio 1. 1 vezes 1, 1. Concorda comigo? 1 Sim. vezes 1, certo. A raiz de 3 é o que nós estamos tentando descobrir aproximadamente, né? Fazer uma estimativa. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Exato, o número 2, exatamente. Então, olha só, significa que a raiz quadrada de 3 está entre o número 1 e o número 2. Então, a partir disso, a gente pode fazer uma estimativa. Vamos pensar assim, né? O 3, ele está mais perto do 4 do que do 1, concorda comigo? Sim. Isso. Então significa que a raiz de 3 tem que estar mais próxima do 2 do que do 1. Um número entre 1 e 2 é um número de vírgula, né? 1,1 ou 1,2, 1,8. Beleza? Beleza. Então, como o raiz de 3 está mais perto do 2 do que do 1, o raiz de 3 vai ter que ser algum número maior que 1,5. Porque se tu parar para pensar, 1,5 é o cara que está entre o 1 e o 2, né? Concorda comigo? Concordo. Exatamente no meio do 1 e do 2 está 1,5. Exatamente no meio do R$ 1 e do R$ 2 está R$ 1,50. Então, como o raiz de 3 é mais perto do 2 do que do 1, provavelmente ele está aqui no meio do caminho do 2, né? Do meio pro 2. Ou seja, eu poderia aproximar que é 1,7. Ok? Faz sentido o que eu falei? Faz. Então eu vou escrever tudo o que eu falei. Que bom que eu escrevo rápido. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Temos que fazer essas relações com raízes que conhecemos, né? Por que eu escolhi o 4 e não outro número? Porque eu sei que a raiz de 4 é 2. Observando as respostas numa reta real, conseguimos fazer uma estimativa mais aproximada. Como o 3 é mais perto do 2 que do 4, que do 1, significa que sua raiz tem que ser mais próxima do 2 que do 1. Sendo assim, 1,7, né, é uma boa estimativa. Beleza? Olha só, Beleza. mais explicado que isso aí, duvido. Tua professora demoraria um dia para escrever isso tudo no quadro, né? Que bom que eu digito rápido. Quando eu tinha tua idade, não tinha internet, né? Na época das cavernas, a internet era discada, a gente tinha que utilizar a linha telefônica para conseguir entrar na internet. Daí era 5 kbytes, pensa, 5 kbytes não é o peso de um bloco de notas hoje em dia. E que eu ia falar, que daí em vez de ficar na internet eu ficava treinando digitação, daí eu aprendi a digitar bem rápido. Olha só, eu quero agora que você faça a mesma estratégia, tá? Por raiz de 5, tá bom? Tenta fazer a mesma estratégia. Ou melhor, faz por raiz de 7. Faça por raiz de 7, pode ser? 17. Raiz de 7, o que tá aqui, ó, 7, tá bom? Então, o que que tu tem que começar fazendo? Tu tem que começar fazendo o que eu fiz, né? Eu até cortei um passo aqui na hora da minha explicação, mas eu comecei escrevendo que o 3 era um número entre o 4 e o 1, lembra? Foi isso que eu escrevi, lembra? Sim. Eu vou até escrever aqui de novo, ó. Que o 3, o número que nós estávamos interessados, que eu estava interessado, era um número entre 1 e 4, né? Depois eu apliquei a raiz em todo mundo. Então tu tens que fazer o mesmo com o 7, tá? Tá. Tu tens que colocar o 7 entre dois números que tu conheces a raiz, tá bom? Tá bom.
Então pensa, né? Pensa números próximos, bem próximos, antes e depois do 7, tal qual tu conheça a raiz, tá bom? Pensa um pouco. Eu vou pegar uma xícara de café e na volta tu me diz quais números tu pensou. Tá. Então, pensou algum número aí? Quer dizer, pensou um par de números, né? Qual número o 7 está entre, né? Duas raízes que você conhece? Conseguiu pensar dois números? Eu pensei nos números aqui, mas Fala, fala, coragem, não tem problema errar. Pode falar. eu pensei no número 5 e no 8. Ah, é? Qual que é a raiz quadrada de 5? Não sei, acho Pois que é, por isso que eu falei, você tem que pensar números que você conhece a raiz. De fato, o 7 está entre 5 e 8, perfeito. Só que você não sabe quem é a raiz de 5 e a raiz de 8, né? a raiz quadrada de 8 é 2. Não, tu queres a raiz quadrada, não a cúbica, né? Que isso é a quadrada. Então, vamos lá. Você não concorda comigo que o 7 está entre 4 e 9? O, Sim, o 7 é o número que está ali, né, no caminho do 4 e do 9, não é mesmo? Pronto, então a tua estratégia vai ser essa. Ó, o 7 está entre o 4 e o 9. Então vai significar que a raiz quadrada do 7, que é o que a gente quer ali para resolver o problema, vai estar entre a raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 9, não é mesmo? E essas são raízes quadradas que você conhece, né? Qual que é a raiz quadrada do 4? 2 E a raiz quadrada do 9? é 3. Pronto. Então significa que a raiz quadrada de 7 tem que estar entre 2 e 3. É um número entre 2 e 3, certo? Certo, Certo, certo. E deve ser mais próximo do 3 do que do 2, concorda comigo? concordo. Por quê? Acho que se eu for fazer uma divisão, acho que chega mais perto do 3 do que o do 2. Eu acho. Simplesmente porque o 7 é um número mais próximo do 9 do que do 4, tá? Concorda comigo que o 7 está mais próximo do 9 do que do 4? Concordo. Então é por isso que a raiz quadrada de 7 tem que estar mais próxima do 3 do que do 2, beleza? Ok. Então por isso a gente pode chutar, por exemplo, que a raiz quadrada de 7 diz aí um número perto do 3. Número de vírgula, claro. De vírgula. 1,8? Não, 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 não. Ah, Perto do 3, mas maior que 2, né? Tem que estar entre 2 e 3 a tua ah, resposta. 2,8, 2,8 é 2,6. uma boa. 2,8 é uma boa, gostei. Muito bem. Agora tu precisa fazer a mesma estratégia para o 5, tá bom? Eu fiz pro 7 e pro 3. Agora tu vai fazer pro 5. Beleza? Quando tu tiver uma estimativa, me fala. Se puder, até manda uma foto, tá bom? Tá bom. Então, tá bom.
Meu Deus. Mas, Qualquer dúvida é só falar, tá? Mas os números têm que ser sempre raízes que você conhece, tá bom? Então você tem que pensar um número menor que 5, que tem uma raiz que você conhece, nós já usamos ele hoje. E um número maior que 5, que tem uma raiz que você conhece também, nós já usamos ela hoje. Não tem problema se for igual os que a gente já usou, tá? tá, eu fiz, tentei fazer igual a gente fez no 7, ó, Uhum. e deu, e eu pensei em 2,4. 2,4 é bom. 2,4 é bom. Por quê? Porque o 5 é mais perto do 4 do que do 9. Então, significa que a raiz quadrada de 5 tem que ser perto da raiz quadrada de 4, né? Um pouco a mais. Então, 2,4 é uma boa estimativa, beleza? Muito bem. Pronto, então agora que a gente tem essas belas respostas, nós podemos continuar e fazer o que o problema está pedindo. Vamos lá. Raiz de 5, você falou que é aproximadamente 2,4. Então, ele estava falando ali para fazer raiz de 3 mais a raiz de 5 menos a raiz de 7. A raiz de 3, eu conversei aqui contigo, que é 1,7, né? Mais a raiz de quanto mesmo? A raiz de 5, que é isso, você acabou de estimar, menos a raiz de 7, que foi o que eu fiz aqui. E agora é só fazer essa subtração de números decimais, não é mesmo? Faz aí para mim, por favor. Na hora que você chegar na resposta, me diga. 1,3 que dá? 1,3? Isso mesmo, 1,3? 1,3, isso aí, isso aí. Pegou mais ou menos a ideia da aproximação? É bem legal até, é bem Peguei. divertido. Vamos ver. Eu vou fazer a B agora, tá? Bem, uma parte. Você vai fazer a outra. Vamos lá. Só por aqui.
E númerozinho. Raiz de 10, raiz de 8, raiz de 32. Eu vou fazer a raiz de 32, tá bom? Tá bom. Bem, eu conheço quadrados perfeitos que estão perto de 32. O 32 ele é menor que 36, que é um quadrado perfeito, e ele é maior que 25, não é mesmo? São caras que a gente conhece a sua raiz quadrada. A gente sempre tem que escolher númerozinhos que a gente conhece a raiz quadrada, tá bom? Ok. A raiz quadrada de 25 é 5. Nós queremos saber uma aproximação para a raiz quadrada de 32 e a gente sabe que ela é menor que 6. É porque a raiz quadrada de 36 é 6. Bem, como o 32 é um número muito próximo do 36, em comparação com o 25, provavelmente a raiz quadrada de 32 é mais perto do 6, não é mesmo? Uhum. Então você aproximaria mais ou menos quanto, assim? Qual que você daria o valor aproximado de raiz de 32? 32. Percebendo que ela tem que estar entre 5 e 6, né? Qual que deve ser, então? 3, não, 3 não. É 5,6? Pode ser. 5,6. Muito bem. Então, recapitulando, eu sei que eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 32 e eu tenho que perceber ele entre dois números que são quadrados perfeitos, números que nós conhecemos a raiz quadrada, 25 e 36. São os mais próximos, né? Eu poderia pegar 64 e 4, sei lá, poderia, mas não daria uma boa estimativa. É bom sempre pegar os mais próximos, entendeu? Os mais próximos são esses. Certo? Beleza, eu fiz para o 32. Que tal você fazer para o 10? Ok. Sem pressa, faça aí e a gente vai chegar juntos na resposta. Hum, 10. Nove. Então, 3,3 dá? 3,3? De fato, tem que ser perto da raiz quadrada do 9, porque 10 é um número muito próximo de 9. 3,3 é uma boa aproximação, muito bem. Gostei, gostei. Que tal você tentar fazer a do 8 agora? 8. Ok. 8. 9.
Ah, eu fiz aqui, deu 2,7. 2,7, muito bem, próximo de 2,7, uma vez que estava falando a raiz de 8, né? Uma vez que 8 é perto de 9. Então vamos lá, vamos pegar os valores que nós obtemos, né? Você anotou todos eles. 2 vezes a raiz de 10. Você me falou que a raiz de 10 era 3,3, né? Certo, senhorita? Certo? O 8 você obteve agora. A raiz quadrada de 8 era 2, tu falou quanto? 7. Menos a raiz quadrada de 32 que eu fiz e eu disse que era mais ou menos 5,6. Bem, agora tens que resolver essa conta, né? Na hora que tu resolveres essa conta, me fala. Ok. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Certo.
Beleza, e aí, conseguiu chegar na resposta? Consegui chegar na resposta, deu 9,1. Muito bom. Então, eu estava pensando aqui uma coisa. Você está em qual ano da escola mesmo? Tô no Santa Helena. Não, mas o ano da escola que você está, qual ano? Ah, oitavo ano. Oitavo, né? Beleza. Olha só, eu tenho um site aqui muito bom, eu sempre passo para os meus alunos. Esse site é muito bom. Ele é um pouco em inglês, mas nada demais, tá? Eu acho que você se vira no inglês, um pouquinho. Eu vou colocar aqui algo que tem a ver com o que nós estávamos fazendo, né? As square roots. O nome é square roots. Olha só, square roots and cubic roots. Estimate positive square roots. Olha só, é o que a gente estava fazendo, certo? Eu acho que a gente pode começar com esse, tá? Depois a gente pode ver uns outros. Daí nós temos duas possibilidades. Eu normalmente não faço isso com os alunos que não são de pacote, mas eu vou fazer, tá bom, com você. Eu vou mandar esse link aqui, ali no Google Meet, tá bom? Aí o link no Google Meet. Eu quero que você clique no link que apareceu aí no Google Meet e compartilhe a tela comigo, pode ser? Daí eu te ensino a entrar no site. Como o site é pago, né? Daí eu tenho que te passar minha senha e meu login, beleza? Você sabe compartilhar a tela? Isso aí. Beleza, então você pode compartilhar a tela. É só clicar naquele quadrado ali que tem uma seta, né? Daí vai pedir para compartilhar alguma coisa assim, daí é só aceitar, tá bom? Tentar a tela inteira, uma janela. Aí, Pode pôr a tela inteira, ou se tu quiser só uma janela, a janela que tá o site que eu mandei o link, pode ser também, você que sabe. tá, acho que tá compartilhando agora. Vai começar, provavelmente, ele demora um pouquinho. Ah, ainda não apareceu nada. Eu acho que você tem que confirmar alguma coisa aí, compartilhar por cima do Tô negócio. clicando aqui, não tá aí, quero ir. Você tem que clicar na tela e depois clicar em compartilhar, tá bom? Vai ter tipo Ah, uma tá. telinha, né? Isso. Pronto, acho que foi, tá indo agora. Agora sim. Certo. Então agora, ó, faz o seguinte, você ainda não abriu o link que eu te pedi. Vai lá, no chat, isso. Agora clica nesse link que está aí, isso. Muito bem. Agora eu vou escrever lá no chat o login e a senha, tá bom? O login é aulas quanta. Aí você pode copiar lá o que eu coloquei lá no chat de novo. Isso, pode copiar. Isso, pode copiar, pode colar lá. Isso. E a senha eu vou colocar agora também. É alunos, 1, 2, 3, exclamação. Ele Ah, tá tudo ali. não, não, não. Não, não, não. Fecha isso aí. Pode clicar no xizinho. Isso, agora ali. E daí cola, né? Daí clica em Remember lá. Clica em Remember. Ai, onde mesmo? E depois Saiguinho. Isso aí. Agora clica no giz de cera ali. Pode salvar também, se tu quiser. Pode salvar aí. Aulas quanto ali. Isso. Isso. E agora você pode começar essa lição das estimativas. Você sempre pode usar esse aplicativo aí. Tá carregando, né? Tá meio lento a tua internet. Estranho, tua internet tá bem devagar, hein? Você sempre pode usar esse aplicativo, ele vai estar tem na tua loja de aplicativos também, não sei se tu usa Android ou iPhone, também pode entrar na conta. Bem, qual número é o mais próximo de raiz de 28? Bem, vamos pensar, né? O raiz de 28 tá, o 28 em si, ele está entre quais quadrados perfeitos que a gente conhece? Perto do 25 5 e e do 36. 36. Então tem que ser algum número entre 5 e 6. Só que tem que ser algum número entre 5 e 6 bem próximo do 5, certo? Porque o 28 é próximo do 25. Então, desses aí, qual é o mais próximo do 5 que tem? Ou Isso. 5,2.
Exato, tem que ser maior e bem próximo. 5,2, exatamente. É isso aí, pegou a ideia? Peguei. Quais dois inteiros o raiz de 24 está entre? Tá bom? É isso que significa aí. Entre quais dois inteiros o raiz de 24 está entre, né? Tem que pensar Hum, assim. O tenho 24, ele está entre. de O número 4 e 24 está entre o 5. 25 e o 16, certo? Aham. 4 e Isso. 5. 4 e 5, exatamente. Aí, ó, tá pegando jeito, meu. Boa. Qual dos dois inteiros ou 77 está entre? Ou. Hum, Só pensar nas 8 e 9. tabuadas, né? 8 e 9. 8 e 9, exatamente. 77 está entre 64 e 81. Não é metade de 45. 36. Quarenta e nove. O 49 é um número bem próximo do 45, né? E a raiz quadrada de 49 é 7, certo? Então, Por aqui. isso, a resposta tem que ser bem próxima de 7, não é mesmo? Então, 6,7. Isso, tem que ser bem próxima de 7, mas tem que ser um pouco menor, 6,7, isso mesmo. Completar os mais pertos. Isso, Tudo tem que pôr os bem. inteiros ali, exatamente. Quais são os inteiros que o raiz de 40 está próximo? Tem que, de novo, lembrar quais são os quadrados perfeitos que o 40 é próximo, né? Você falou 1, 3, bem, você falou. Trinta e Não, seis. calma aí, calma aí. A sua ideia tá boa, só que não é bem isso ainda. Tem que ser o número Ah, inteiro, tipo, né? O 6 e o 6? 7. Isso, 6 e o 7, exatamente. Porque o 40 está entre o 36 e o 49. Então significa que a raiz quadrada de 40 tem que estar entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49, que é 6 e 7, isso aí. Mas o Corinthians está entre 65. Hum, 18. Nossa, pera. Não, eu tenho muito. O 65 é um pouco Tabuada. maior que o 64, né? Acho que depois eu fiz 50 vezes 40, 17. Pô, tabuado. 8 vezes 8, 64. Mas vai ver mais acima. Pode ser 8 vezes 8 e Sim, 9. só pode ser 8 e 9, porque o 65 é o número que está entre o 64 e o 81, né? Vai de 87. 9 vezes 9. 81. E de 100. 9, 10, 27. Peraí. 9 vezes 9, 9.
9, 10, 37, 100, 31, 19. Então, 3, 5, tá. 3. Acho que é. Certo, acho que eu perdi 100. 3. Vamos perder 73. Vai lá, 73. confiança, confiança. 89. 81. Cadê? O 9 mais perto do 64. 8. 73. 9. Tem 7. Eu tô aqui então no 9. Era 8. Do 9. Ah, 73, né? Você chutou 8,5. 9 na verdade. Você chutou 8,9. É, tá errado, né? Porque 8,9 vai ter que ser um número muito próximo de. Uma raiz quadrada da 8,9 tem que ser uma raiz quadrada de um número muito próximo de 81, concorda comigo? E 73 não é assim tão próximo de 81, né? 73 é mais próximo do. Bem, tá ali no meio do caminho. Peraí. Entre 64. Daí eu acho que tu terias que fazer uma conta e verificar, né? Tipo, o 73 ele é mais próximo do 64 ou do 81, né? Essa é a pergunta. 73 menos 64 dá 9. E 81 menos 74, né? Que é o caso ali, dá 7. Então significa que a tua resposta deveria ser mais próxima de 9, entendeu? Deveria ser 8,9, então. Entendeu a ideia? Por quê? Entendi, Porque o Daniel. 73 é um pouco mais próximo do 81 do que do 64. Então, de todas as opções, aquela que é mais próxima do 81 é o 8,9, ok? Mas o teu chute não foi ruim, tá? Eu talvez chutaria alguma coisa próxima dessa mesmo também. Só que tu tem que se basear na proposta do exercício, né? Que é sempre escolher aquele mais próximo, beleza? Ok. Então pode ir para a próxima, é só clicar no Got It. Isso. 34. Sim. Tenho 6. Aqui. 5. Parece bom. 8.
64, 71, 62. Pode ser 64. Quatro números. De 10. 64. Dá 8 e dá 9. Mais perto de 8. 8 por 9. Isso aí, mais perto do 8 do que do 9, né? 32. 64. 64. 6. Nossa. Eu vou perto dos 6,9. Do lado, praticamente. Pronto. Nossa. Pode ser João. Não é tão longe. Pronto. E aí, qual que foi a tua ideia pro erro? Alguma ideia você teve, né? Qual que foi a ideia? Pegar algum que ficasse mais próximo do 7, mas 7,8. Não, tem que ser mais próximo do 8, né? 62 é próximo de 64, né? Teria mais perto de 15. 16. 16. 15. 4. 9. 3, 4. 3, 4. 16. Pode ser 4 e 5. Depois, vai 53. 53. Maior de 53. 8.
49 e 64. Menos 4. 7 aqui, não. 8. 4 números. 4 menos 53. São uns 11 números. Parte 49. Também parte do 7. Pula. Pula 2. 4 e 8. 7. Pula 2. Nossa. Pula 2. Tem parece 58. 4, 49. Junto. Que fica 181. Então, 10, 9. Ter perdendo 50. 4, 9. Junto. 6 a 36. Ter parte 78. Cover da 78. 71. Passe. 8, 9. Aberto 46. Força, força, força. 6 pra cá. 4 pra cá. 49. 56, 59. 7 aqui. 64. Eu par daqui, mas eu ia par daqui. 49 dá uns 7. Aqui dá uns 8. 7, 8. Oito, 3. Eita, perto 40. Do 7, 7. 76? Vamos ver. 176 aí. Conhece alguma raiz quadrada alta assim? Nossa senhora.
Eu conheço a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 é 144. Qual que será a raiz quadrada de 13? Acho que é 169. Bem, veja, tu tem que fazer as continhas para descobrir, né? Por exemplo, faz aí 13 vezes 13 para ver. Vezes 13. 9, 3. Esse é vezes 3. Dá 3. 3. 1. 169. 169, né? Só que o 169 é bem próximo do 176. Então, provavelmente, né, entre 13 e 14, concorda comigo? Concordo. Então coloca aí 13 e 14, faz todo sentido do mundo. Nem precisa fazer 14 vezes 14. Com certeza vai ser um pouco maior que 176. É isso aí. Pegou o jeito? É isso aí. Peguei. Vamos lá, Entre então, mesma coisa aí. 135. Quanto que tinha dado 13 vezes 13? 169. E eu te falei que o 12 vezes 12 é 144. Então provavelmente é entre 11 e 12, né? Porque se o 12 vezes 12 é 144, né? Então ele tem que ser um pouco menor que 12. Então obrigatoriamente entre 12, 11 e 12, né? É isso aí. 187. Tinha dado 169, né? Quanto será que dá Sim, 14 vezes 14? Eu vou falar para você. 14 vezes 14 dá 196, tá bom? 96. Não. 196, isso aí. Então, qual será a resposta? Isso. Então, 111. 11. Não. Não. 10 e 11 novamente. 128. 28. 11, 11. Assim. 121. 21 vai para 128. Só se for 12. Muda dá 140. 12, 4. Menos 2. Nossa. Bom, acho que deu por hoje. Bem, essa aí quanto que é, né? Para isso tu deveria saber qual que é a raiz quadrada de 11. Desculpa, a 11 ao 121. quadrado, 121. Então, como isso aí é muito próximo de 11 ao quadrado, né? Teria que ser alguma coisa perto de 11, né? 11,3, certo? Certo. Tem que ser o mais próximo possível ali. Bem, agora ficou as continhas mais difíceis, tá bom? Daí tu pode continuar esse exercício sozinha, beleza? Tu pode Beleza. baixar também esse aplicativo aí, o nome do aplicativo é IXL. Você pode baixar ele na loja aí do seu celular, né? E daí pode utilizar a minha conta para fazer essas lições, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse link para sua, daí você pode pelo WhatsApp dela fazer essa mesma lição, Certo. beleza? Então tá bom. Tchau, tchau, valeu. Tchau.